Fazer mais uma questão do simulado evolucional. Simulado evolucional de número 4. Eu sou a professora Helena Bonaparte, do curso FIC, e essa questão é uma questão de equilíbrio químico. Deveria ter aqui uma duplinha seta, tá? Considere que tem. E a gente sabe que é uma questão de equilíbrio, porque inclusive ele fala: o equilíbrio envolvendo a dissolução do carbonato de cálcio é representado abaixo. Estou lendo aqui, ó. Considere que em um experimento foi borbulhado ar suficiente para dissolver todo o carbonato de cálcio. Aí o que ele pergunta para a gente? Ele pergunta para que todo CaCO3 retorne ao estado sólido. O carbonato de cálcio no estado sólido está no lado dos reagentes. Então eu quero que essa reação caminhe para o lado dos reagentes. Eu quero que retorne a ser carbonato de cálcio sólido. O que é necessário? Então, essa questão é uma questão clássica de deslocamento de equilíbrio. Equilíbrio químico é quando as velocidades das reações diretas e inversas são iguais. O sistema está indo e está voltando com a mesma velocidade. Deslocar um equilíbrio é fazer com que essas velocidades fiquem diferentes. A velocidade da direta é diferente da velocidade da inversa. Nesse caso, por exemplo, a gente quer que a velocidade inversa seja maior do que a direta. A gente quer que este sentido, dos produtos para os reagentes, que é a inversa, aconteça predominantemente. E para a gente deslocar um equilíbrio, nós vamos precisar de 3 fatores. Quais são os fatores que nós vamos precisar? Ou concentração, ou pressão, se estivermos trabalhando com gases, ou temperatura. Então vamos observar o que foi que ele disse a respeito desses fatores para a gente poder ver qual seria a resposta correta. Então, ora, se deslocar um equilíbrio, eu preciso ou alterar a concentração, ou pressão, ou temperatura, não adianta aqui, colocar catalisador, porque catalisador não desloca o equilíbrio químico. Bom, e quais são as outras opções que eu tenho? Se vocês observarem com atenção, vocês vão ver que vocês têm um componente gasoso no sistema. O componente gasoso no sistema é o CO2. Então, se eu aumento a pressão do sistema, ele vai caminhar para o lado de menor volume gasoso. Lado de menor volume gasoso. E o lado de menor volume gasoso é o lado dos produtos, porque nos reagentes eu tenho um volume gasoso, que é 1 mol de CO2. Aqui tem gás, mas nos produtos eu não tenho gás. Então, nos produtos eu tenho 0. Então, é o lado de menor volume gasoso. Então, se eu aumento a pressão, caminha para o lado de menor volume gasoso, caminha para o lado dos produtos. E eu não quero que caminhe para o lado dos produtos. Eu quero que caminhe para o lado dos reagentes. Então, não adianta alterar a pressão, porque se eu alterar a pressão, vai caminhar para o lado dos produtos. Então, também já descartei. Tá? Estou vendo que o ΔH é menor do que 0. Menor do que 0 significa sistema exotérmico. Bom, o que a gente lembra sobre temperatura? Que quando eu aumento a temperatura, vai caminhar para o lado endo, que é o lado que absorve energia, é o lado que precisa receber energia. Então, aumentar a temperatura, eu iria para o lado endo. E quem é o lado endo neste caso? Se a direta é iso, a inversa é iso. Então, se a direta é iso, a inversa é endo. Então, para eu caminhar para a endotérmica, para eu caminhar para o lado aqui, da reação endotérmica, eu teria que aumentar a temperatura. Se eu aumentasse a temperatura, caminharia para o lado endo, que neste caso seria para a esquerda, já que ele me deu ΔH, dizendo que o ΔH era menor do que 0. ΔH menor do que 0 significa que o processo é iso. Então, caminhando para a direita é iso, voltando é endo. Só que para eu ir para o lado endo, eu tenho que aumentar a temperatura. E ele me disse que eu diminuiria a temperatura. Então, também não pode ser. Então, como que eu faço, para deslocar o equilíbrio, para formar cada vez mais carbonato de cálcio? Uma das possibilidades é você aumentar a quantidade de produtos. Porque se você aumentar a quantidade de produtos, seja aumentando o íon cálcio, ou seja aumentando o íon bicarbonato, você vai formar cada vez mais reagentes.
Se você aumenta a quantidade de produtos, os produtos reagem entre si para formar reagentes. É por isso que a resposta correta tem que ser a letra A. Aumentou produtos, vai para o lado dos reagentes. Aumentou reagentes, vai para o lado dos produtos, tá? Então, revisar deslocamento de equilíbrio é sempre uma boa ideia. Fazer mais e mais questões é também muito importante para o Enem e qualquer processo seletivo. Tomara que tenham gostado, curtam, compartilhem, que eu vou ficar resolvendo com vocês questões para clarear um pouquinho aquilo que vocês têm dificuldade.